Então vamos lá, nessa aula a gente vai dar continuidade ao conceito de encapsulamento, só que na forma mais prática, né? A gente viu a parte teórica no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai ver a parte prática da coisa. A primeira regra de ouro do encapsulamento é que todos os atributos da classe, no caso aqui a classe carro, serão tratados, serão, serão privados, né? Ou seja, eu não vou ter acesso direto aos atributos da classe. Então no simulador aqui ó, eu tenho acesso direto, basta pegar o objeto, o atributo e defino ele. Então eu estou tendo acesso direto ao atributo, no caso da classe carro, né? Então para mim modificar esses atributos, ou seja, para mim encapsular esses atributos e ter uma regra, o próprio NetBeans, o IDE, ele me facilita, né? Ele me traz facilidades para me encapsular esses atributos. Cor, eu vou permitir que o usuário modifique sim, placa também, modelo também, fabricante, chassi, número de portas, tipo de farol, tem step também, ele vai modificar, ele vai informar que se tem step ou não. Câmbio, ele vai dizer se é manual ou automático, sim. Potência do motor, ele vai alterar e motorista, ele vai poder setar esses parâmetros. Então, não tem nenhum atributo aqui que eu não vou deixar que o usuário faça alteração ou leitura. Então, como é que eu faço aqui de maneira automática para encapsular esses atributos aqui? Eu seleciono todos, selecionei todos os atributos, clico com o botão direito do mouse nessa seleção e vou refatorar, cadê? Refatorar. E aí existe um encapsular lá embaixo, cadê? Encapsular campos, né? Ou seja, todos os campos aqui vão tornar privados e vão ser criados os métodos gets e set. Então, encapsular campos. Ele vai criar métodos gets, que é para me fazer a leitura, e métodos sets, para me definir os valores de atributos. Estão todos aqui selecionados, né? Todos selecionados. São visibilidade dos campos privados, visibilidade dos acessadores, ou seja, dos métodos get público. Gerar JavaDoc, criar comentário, não, porque eu não quero nenhum comentário nos métodos. Getters e set, inserir ponto, a partir de que ponto que eu vou inserir, né? Após o primeiro método ou o último método, após andar, após parar, eu posso ponto de inserção, primeiro método. Então, o primeiro método ele vai inserir a partir do primeiro método. Clico em refatorar, o que vai acontecer? Ele criou aqui, primeiro, ele definiu todos os atributos como private, ou seja, todos os atributos são privados. E para cada atributo desse, ele criou um get, que é para mim fazer a leitura, e um set, que é para mim fazer a definição do atributo, né? Lembrando que no get eu retorno o valor do atributo, então se aqui eu definir, por exemplo, cor como verde, ele vai retornar o valor da cor, né? Quando eu solicitar esse get, devolve a cor do objeto, get cor. Então ele vai devolver uma cor. Set cor, ou seja, eu vou definir uma cor, então ele vai espera que eu passe para ele uma string onde eu vou definir a cor e aí ele vai pegar essa cor aqui que foi passada para o parâmetro e vai botar no meu atributo thisCor, que é o atributo da classe, né? ThisCor é o atributo dessa classe, vai ser igual ao cor passado. Então aqui eu estou setando a cor e aqui eu estou lendo o valor da cor. Isso para todos os atributos, setPlaca, getPlaca, modelo. Você perceba que ele gerou de maneira automática, default. Depois desses campos gets e sets, getters e setters, aí eu tenho meus métodos normais da minha classe, né? Que é parar, andar, virar, apresentar. Elas continuam mantendo o mesmo. Outra coisa bem importante, olha aqui, eu tinha definido aqui no apresentar, ele já refatorou para mim. Eu tinha definido aqui o cor, né? Tava dessa forma aqui, né? Cor, né? Agora, para me ter acesso à cor, eu get cor. Get cor é o método que vai retornar o valor da cor aqui. Então ele já mudou aqui para mim.
Ctrl S. No meu simulador, ele já 7. Cor, 7. Modelo, 7. Fabricante, 7. Número de portas, 7. Farol. Por que ele fez isso de maneira automática? Porque eu fiz na ferramenta, né? Eu pedi para encapsular e aí ele percebeu onde eu estava definindo de maneira direta, ele pegou e está definindo agora através de métodos públicos, né? Está definido através de todos os parâmetros da Kombi estão sendo definidos através de métodos 7 fabricantes, 7 número de portas, 7 tipo de farol, 7 placas, 7 teste, 7 chassi, e enfim, todos estão definidos assim. O motorista, pontos, nome. Por que o motorista aqui eu estou sinalizando de maneira direta? Porque a classe pessoa ainda não foi encapsulada. A partir do momento que eu encapsular, esse parâmetro aqui, nome, vai ser 7. Nome, motorista.set nome. Então vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu Ctrl S aqui. Vou lá na classe pessoa. Os atributos aqui estão sem nenhum tipo de restrição. O que eu vou fazer? Eu não quero que o atributo idade seja modificado. Então esse aqui vai ser privado, mas não vai ter nem getter nem setter. Eu seleciono todos, clico com o botão direito do mouse, refatorar, que ou seja, é modificar o código mantendo o mesmo resultado. Encapsular campos. Encapsular campos. O campo idade, eu não vou ter get, não vou ter set, certo? Eu defino internamente. Esse campo eu não vou modificar, ele vai ser privado, não vai ter nenhum modificador. Os demais, nome, CPF, sexo, profissão, data de nascimento, telefone, CNH vão ter métodos para permitir tanto a leitura quanto se bem que o get pode ter da idade, né? A idade eu posso ler, mas eu não posso definir. Eu não vou setar, mas eu posso fazer a leitura da idade, certo? A setar vai ser o campo, o método interno, que é calcular a idade, que vai setar. Mas a leitura eu posso fazer. Default, ponto de inserção. Primeiro método. Getters e setters. Somente esse aqui, set, não vai ser definido. Javadoc nenhum. Private, tipo dos public, né? Os métodos gerados serão públicos. Então, refatorar. Daí, refatorou get nome, set nome, CPF. Vamos ver a questão da idade aqui. A idade só tem o get, eu não tenho set, né? Eu não defino. Como é que eu vou definir a idade aqui? Através do meu método. Idade vai ser igual a isso aqui. Já está definido a idade aqui. Então, no nosso método calcular a idade, o que eu tenho que fazer? Eu já defini aqui que o set idade eu não tenho set idade, né? Só tenho get idade, então só vou fazer leitura. Mas para mim definir a idade no meu simulador, eu tenho que, após ter fornecido a data de nascimento, eu tenho que mandar calcular a idade. Então, calcular motorista Ivan. Ponto, calcular a idade. Calcular a idade. Pronto. Então, a partir do momento que eu mandei calcular a idade, depois de ter fornecido a data, ele automaticamente vai preencher a idade do motorista sem eu precisar ter definido aqui. Então, Ctrl S. Vamos executar isso aqui. Executar aqui. Tá aqui a idade do motorista 42. Beleza, no simulador. Agora eu vou setar, né? Eu vou setar que a idade é 26. Isso aqui está errado porque ele está dizendo o que aqui? Não existe o método, ou a idade é privado, o acesso pessoa. Ou seja, na classe pessoa, este atributo é privado. Eu não consigo ter acesso a esse atributo de maneira direta, né? Então eu calculo e ele preenche para mim, sem acesso direto aos atributos, né? E na hora que eu tenho que apresentar na classe, como é que eu tenho que apresentar? Lá na classe pessoa, né? Classe pessoa, quando eu vou apresentar a data de nascimento,
a idade, perdão. Na hora que eu vou apresentar a idade, eu dou um get idade, que é o acesso que é o método que eu tenho aqui. Né? Get idade. Está aqui, onde eu retorno a idade que foi preenchida pelo meu método calcular idade, certo? Então, no meu simulador, eu não posso mais definir o atributo idade, porque ele não é público. E mesmo ele não tem interface, ele não tem um método set para mim. Não tem um método set para me definir, mas tem um método get para mim fazer a leitura. Então, se eu quiser fazer motorista ler o atributo, motorista Ivan.getIdade, eu consigo ler, mas eu não consigo setar, né? O valor da idade é calculado a partir do momento que eu defini o valor da data de nascimento. Então, beleza, tranquilo. Essa aqui foi a forma que a gente fez para usar o conceito de encapsulamento na classe pessoa e na classe carro.